78 Sword Golf Magic. Capítulo 376 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Depois de observar a fronteira por um tempo, Shang contatou as abominações. Até agora, ele tinha ficado muito bom nisso. Ele não precisava mais de vários minutos para convocá-los, mas apenas cerca de 2. Isso foi muito mais rápido do que antes, mas ainda não rápido o suficiente para usar durante uma luta. Depois de invocar abominações com tanta frequência, Shang teve um bom pressentimento sobre como as bestas da zona reagiriam. A maioria deles não parecia se importar com as abominações, desde que não houvesse uma abominação de estágio de comandante entre eles. Teoricamente, Shang contava como uma abominação de estágio de comandante, mas se ele fugisse imediatamente sem danificar nada, a besta da zona provavelmente o deixaria em paz. Claro, a marca do Thunder Horse também desempenhou um papel nessa decisão. Xing. 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 As abominações apareceram ao norte da localização atual de Shang e atacaram diretamente em direção ao leste, na fronteira. Shang consumiu o Commander Stage Abomination em um segundo e saltou para o céu. Assim como antes, a luta começou imediatamente quando a fronteira entre os reinos se concentrou na defesa contra as abominações. Os olhos dos guardas se arregalaram em choque e terror quando viram um exército de abominações aparecer perto deles. Num instante, todos os magos entraram em formação e ativaram os gigantescos círculos mágicos nas torres que haviam construído. Estrondo. Bum. Boom. As torres continuaram disparando raios incrivelmente poderosos feitos de Darkness Mana, dissolvendo as abominações antes que elas pudessem se aproximar. Mas ainda mais. Uau! Uma gigantesca onda de gelo varreu o exército de abominações, matando mais de 10 deles. O alto mago do Reino das Sombras Negras tornou-se ativo. O alto mago olhou com os olhos apertados para as abominações enquanto seu focus com 3 amplificadores criava um feitiço após o outro. Preciso de ajuda. O alto mago ouviu essas palavras dentro de sua mente e olhou para as defesas do Reino da Primavera Espiritual. Era assim que os colegas altos magos se comunicavam na maior parte do tempo. Em vez de falar, eles projetavam seus pensamentos nas mentes das pessoas ao seu redor por meio de seu sentido espiritual. Isso era muito mais rápido do que falar, já que os conceitos podiam ser trocados diretamente. Eles não precisavam ser traduzidos para o idioma e depois traduzidos de volta. Cuide de seus próprios assuntos, Milky Boy. O alto mago do Reino das Sombras Negras respondeu com frieza e arrogância. O alto mago do Reino da Primavera Espiritual apenas franziu as sobrancelhas. Por que estou tentando, Steve Brick? Ele perguntou sarcasticamente. O alto mago não respondeu. Embora os dois reinos fossem aliados, eles ainda tinham sérias divergências em sua filosofia. Milky Boy e Steve Brick não eram os nomes dos altos magos, mas termos depreciativos para as pessoas do outro reino. O Reino das Sombras Negras viu o Reino da Primavera do Espírito como bebês mácios que queriam harmonia, felicidade e paz acima de tudo. Eles até tratavam suas feras como iguais, e o Reino das Sombras achava isso ridículo. O povo do Reino da Primavera do Espírito não tinha espinha e se curvava à vontade de qualquer um aos olhos do Reino das Sombras Negras. Por isso chamavam os residentes de Milky Boys e Milky Girls. Enquanto isso, o Spirit Spring Kingdom achava que o Black Shadow Kingdom era cruel sem motivo. Seu próprio reino está guerreando severamente entre si para ganhar poder, tornando todo o reino inseguro para os mais jovens. Em comparação com o reino Skithunder, as guerras internas do reino Black Shadow eram muito mais abertas e brutais. Enquanto os duques no reino Skithunder usavam apenas esquemas e ataques indiretos, assassinatos e guerra direta eram muito mais comuns dentro do reino Black Shadow. Ainda mais, a rainha do Reino das Sombras Negras era uma das mais jovens e mais fracas. Se alguns altos magos trabalhassem juntos, eles poderiam matá-la. Seu governo não era tão rígido quanto o do rei Skithunder. Isso criou um ambiente muito hostil para o povo do Reino das Sombras Negras, tornando-os cínicos, amargos,
pessimistas e teimosos. Por causa de sua natureza fria, fechada e teimosa, as pessoas do Spirit Spring Kingdom os chamavam de Stifrix. A única razão pela qual eles eram aliados era devido à ameaça do reino da pureza mágica. Claro, eles ainda não confiavam nem um pouco um no outro, e era por isso que havia dois altos magos estacionados nas fronteiras. Os guardas continuaram dizimando as abominações sem nenhum problema. Normalmente, as abominações acabavam com várias vidas inocentes sempre que Shang as convocava, mas desta vez, nem mesmo uma única pessoa morreria. Esta era uma fronteira fortificada entre dois reinos, e seu poder de fogo era imenso. O alto mago do reino da primavera do espírito de repente olhou para o céu. Ele sentiu algo entrar brevemente em seu sentido espiritual. Quando ele olhou para cima, ele viu um lagarto voador cercado por uma névoa gelada enquanto voava rapidamente em direção ao Spirit Spring Kingdom. Apenas um lagarto Blitzard, pensou o alto mago enquanto se concentrava nas abominações novamente. Era normal que as feras fugissem em pânico quando um exército de abominações aparecia. Claro, algumas das bestas iriam atacá-los diretamente, mas também havia bestas que não queriam lutar. O Blitzard obviamente se assustou com as abominações e fugiu em uma direção aleatória. O alto mago realmente não se importava com o Blitzard. Se os papéis fossem invertidos, o povo do reino Blacksaddle derrubaria a besta. Afinal, era uma fera do estágio de comandante, e poderia servir de boa comida para as feras de seus invocadores. Além disso, eles não gostavam quando qualquer coisa entrava em seu reino vindo de outro reino. Isso incluía bestas. No entanto, as pessoas do Spirit Spring Kingdom realmente não se importavam. De certa forma, eles viviam em harmonia com as feras e não as matavam, desde que não fosse necessário. Além disso, o Blitzard logo deixaria o Spirit Spring Kingdom novamente. Afinal, era uma besta com afinidade com o gelo e não gostaria de ficar em uma zona governada por uma besta da zona com afinidade com a terra. Claro, o alto mago realmente não inspecionou o Blitzard. Seria estranho inspecionar minuciosamente uma fera aleatória enquanto uma grande batalha acontecia bem na frente dele. Um minuto depois, o Blitzard começou a cair rapidamente no chão. Do lado de fora, parecia que a fera estava mergulhando em direção ao solo. Afinal, toda a névoa gelada mantinha um corpo atrás dele escondido. Somente alguém com sentido espiritual poderia olhar através do véu gelado e ver que o lagarto Blitzard já havia morrido. Dentro do véu gelado, um Shang quase congelado pode ser visto. A temperatura de seu corpo estava perigosamente baixa, mas ele a manteve sob controle liberando sua própria névoa gelada. Shang teve tempo suficiente para bolar um plano, e foi isso. Com seu pseudo-Spirit Sense, ele podia se comunicar um pouco com as feras, mas esse método de comunicação era muito primitivo. Shang pegou o Blitzard e enviou sinais ameaçadores e agressivos em direção a ele enquanto ordenava que voasse para o leste. Claro, o poder de Shang era muito maior que o da besta, e seguia o comando de Shang. Bang! O corpo da besta caiu no chão e Shang colocou o corpo em seu mundo interior. Depois disso, Shang partiu para se esconder pelos próximos dias. Ele queria deixar as coisas passarem. E assim, Shang entrou no Spirit Spring Kingdom. Não houve grande problema ou luta. Depois de anos fazendo isso, Shang tornou-se incrível em fugir dos olhos vigilantes do reino, e sua sutileza foi comprovada ao passar pela fronteira sem nenhum incidente. Enquanto Shang corria pela zona, uma luz apareceu em seu olho direito. Só preciso esperar alguns dias, viajar por 2 zonas ou algo assim, e ninguém vai se importar com a minha aparência. 10 anos. Depois de 10 anos, finalmente estou voltando para casa. Sword Golf Magic. Capítulo 377. Shang caminhou por uma estrada em direção a uma grande cidade no meio do dia. O lado da estrada levava a florestas densas, cheias de animais mais fracos. Algumas pessoas já haviam passado por ele em sua jornada, mas não falaram com ele. Shang tinha visto muitas pessoas montadas em bestas.
Isso parecia não ser nada incomum no reino da primavera espiritual, já que até mercadores muito fracos cavalgavam em bestas. Eventualmente, Shang alcançou os portões da cidade. Os portões eram feitos de madeira, mas Shang percebeu que não era madeira normal. A madeira da qual os portões eram feitos era provavelmente tão poderosa quanto o minério do estádio do comandante. Vários guardas estavam verificando os anéis espaciais das pessoas que queriam entrar na cidade, e uma fila bastante longa já havia se formado. Shang apenas ficou no final da fila, sem olhar para mais ninguém. As pessoas ao redor de Shang lançaram olhares cuidadosos para ele. Por alguma razão, eles não se sentiam confortáveis perto dele. No entanto, eles não queriam ser rudes. Então, eles não comentaram. Shang esperou vários minutos na fila até chegar a sua vez. Space Rings, a mulher em um grande lobo ordenou quando viu Shang. Os guardas desta cidade eram spiriters, e eles usavam suas bestas para vigiar tudo. Grrrr. Naquele momento, o lobo em que a mulher cavalgava começou a rosnar para Shang. O spiriter ficou bastante surpreso quando viu a reação de sua besta e se conectou com ela mentalmente. Claro, as feras não eram muito espertas e só podiam transmitir sentimentos primitivos para seus spiriters. Neste momento, o lobo estava transmitindo um sentimento que identificava Shang como um inimigo. O lobo queria matar Shang. Quando o spiriter sentiu esses sentimentos vindo de sua besta, suas sobrancelhas franziram e ela olhou para Shang. "Qual é o seu negócio aqui?" Ela perguntou com um tom frio. "Eu quero comprar um mapa." Shang respondeu calmamente. Os olhos do spiriter se estreitaram. "Que tipo de mapa?" "Apenas um general do reino da primavera espiritual," ele disse. "Como você deve ter notado, eu não sou daqui." Depois que Shang disse essas palavras, o spiriter deu uma olhada em Shang. A densidade de mana ao redor dele era bastante fraca, mas a ameaça que ela sentia vindo de Shang era enorme. Ela rapidamente soube o que estava acontecendo. "Você é um guerreiro?" ela perguntou. "Sim," disse Shang. "Eu quero voltar para o reino Skitunder. Faz muito tempo que estou longe." Os portões tinham um círculo mágico de verificação da verdade perpétuo ativo, e o spiriter podia dizer que Shang estava falando a verdade. No entanto, seus olhos só ficaram mais frios. Agora, ela sabia por que sua besta havia Shang como um inimigo. "Você matou algum animal?" ela perguntou. "Sim," Shang respondeu. Um brilho frio apareceu em seus olhos, e Shang podia sentir ódio e raiva irradiando do spiriter. Por alguns segundos, ela apenas olhou para Shang com ódio. "Anel espacial," ela ordenou novamente com um tom gelado. Shang pegou seu anel espacial e o jogou. Quando o spiriter viu o conteúdo do Space Ring, ela teve que se controlar para não destruí-lo e atacar Shang ali mesmo. Cadáveres. Tantos cadáveres de feras e partes de feras. O Spirit Spring Kingdom trabalhou em harmonia com as bestas. Especialmente os spiriters viam as feras como humanos. Para um spiriter, ver um Space Ring cheio de cadáveres de feras era como ver um Space Ring cheio de cadáveres humanos para os outros. Ela cerrou os dentes de raiva e ódio, mas jogou o anel espacial de volta para Shang. "Você pode entrar," ela disse com uma voz controlada, mas gelada. Shang assentiu e passou por ela. Nesse momento, o spiriter sentiu-se frustrado, desamparado e com raiva. As pessoas do reino da primavera espiritual foram proibidas de matar feras sem um bom motivo. Afinal, os humanos e as feras tinham que trabalhar juntos. No entanto, desde que o reino Skitunder ganhou seu novo rei e entrou na guerra, pessoas do reino Skitunder apareceram no reino Spirit Spring. Para eles, matar feras era normal. Matar uma besta era como pegar o ouro do chão. Muitos anos de diplomacia e negociações ocorreram depois que uma enorme indignação passou pelos cidadãos do Spirit Spring Kingdom devido à brutalidade dos Skitunder Kingdom. Eventualmente, o reino Skitunder decidiu enviar apenas guerreiros e magos para o reino da primavera espiritual se o solicitasse especificamente. No entanto, se eles quisessem que eles estivessem presentes,
Os guerreiros e magos poderiam viver da mesma forma que viviam no reino Skitunder. Isso incluía caçar bestas para obter recursos. Ver um guerreiro no Spirit Spring Kingdom era incomum, mas não era muito raro. No entanto, sempre que alguém do Spirit Spring Kingdom via um guerreiro, eles cerravam os dentes com ódio. Sim, os guerreiros estavam lá para protegê-los do Magic Purity Kingdom, mas também mataram feras. Para eles, tal guerreiro ou mago poderia ser comparado a algum tipo de ogro que protegia uma aldeia, mas entrava na aldeia para comer uma criança de vez em quando. Eles odiavam o ogro, mas precisavam dele. Quando Shang entrou na cidade, ele viu uma tonelada de feras por toda parte. Havia bestas maiores que puxavam carruagens, bestas menores que usavam o fogo para cozinhar comida ou derreter minério, pequenas bestas voadoras que transportavam coisas de prédio em prédio, e havia bestas ainda maiores que patrulhavam as ruas para manter tudo em ordem. Enquanto o reino Skitunder usava guerreiros para manter o público em ordem, o reino Spirit Spring usava feras. Enquanto Shang caminhava pelas ruas, uma besta após a outra olhava para ele com uma mistura de emoções. Raiva, inimizade, temer. Claro, as pessoas notaram as ações das feras e ficaram igualmente cautelosas com Shang. A rua, que antes era movimentada, agora ficou muito silenciosa enquanto todos olhavam para Shang. Etapa. 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 Os passos de Shang ecoaram pela rua silenciosa, apenas interrompidos por algum animal ou humano se arrastando em seu caminho. Estar em tal posição tinha uma sensação especial. Se isso tivesse acontecido uma década antes, Shang se sentiria desconfortável, mas não mais. Nos últimos 10 anos, Shang se acostumou com esse sentimento de isolamento. Tornar-se mais poderoso significava matar as pessoas ao seu redor. Ele era a entropia, o inimigo de tudo que vive. Ele estava com as abominações, o inimigo de tudo que vive. Shang estava isolado. E ele estava acostumado a ficar isolado. Eventualmente, Shang encontrou uma loja que vendia mapas. O balconista da loja tratou Shang com muita frieza e exigiu diretamente saber o que ele queria. Um mapa geral do reino da primavera espiritual. Não precisa ser muito detalhado, disse Shang. 200 de ouro, o balconista exigiu com uma voz fria. Obviamente, esse preço era ridículo. Tal mapa valia, no máximo, 1 ouro. No entanto, Shang tirou 200 de ouro e os colocou no balcão. Quando o balconista viu o ouro, ele zombou com desdém, colocou no bolso, pegou um mapa e o jogou para Shang. Agora, saia da minha loja. Ele demandou. Shang não disse mais nada e apenas saiu da loja com seu mapa. As ruas não tinham recuperado a vivacidade. Shang podia sentir um intenso sentimento de rejeição emanar de toda a cidade. Eles o odiavam. Eles queriam que ele fosse embora. Depois de alguns minutos, Shang saiu da cidade novamente. As pessoas que esperavam na fila do lado de fora cochichavam umas com as outras ao vê-lo passar. E então, Shang entrou na floresta. Ele tinha conseguido o que estava fazendo aqui. Sword Golf Magic. Capítulo 378. Shang seguiu o mapa e viajou por zona após zona. Demorou cerca de 2 dias até que ele finalmente chegasse à fronteira sudoeste do Espírito Spring Kingdom. Em comparação com a última vez, Shang não precisou passar pela fronteira sem ser notado. Desta vez, ele poderia atravessar abertamente a fronteira. Conforme Shang se aproximava da fronteira, um casal de feras o notou e rosnou. Os Spiriters tiveram que acalmar seus companheiros para impedi-los de atacar Shang. Não era inédito uma besta nesta fronteira perder o controle e atacar um guerreiro que se aproximava. Esses incidentes foram tratados como acidentes, mas os guerreiros do reino Skitunder estavam certos de que o reino da primavera espiritual havia feito isso de propósito. Por causa disso, todos os guerreiros que viajaram para o Spirit Spring Kingdom foram instruídos a ter muito cuidado perto da fronteira. Contanto que conseguissem sobreviver por alguns segundos, os Spiriters heroicamente pulariam e parariam suas bestas. Depois de viajar por 4 dos 5 reinos do mundo, Shang já havia visto as relações entre os reinos com seus próprios olhos.
Enquanto o público acreditava que esta era uma guerra entre duas frentes unidas, isso não poderia estar mais longe da verdade. O reino das sombras negras odiava o reino da primavera espiritual. O Spirit Spring Kingdom odiava o Black Shadow Kingdom. O Spirit Spring Kingdom odiava o Skitunder Kingdom. O reino Skitunder era cauteloso com o reino Spirit Spring. Esta definitivamente não era uma frente unida, mas uma aliança improvisada que poderia desmoronar a qualquer momento. Os únicos dois aliados que Shang não tinha visto eram o Magic Purity Kingdom e o Grande Mountain Kingdom, mas ele adivinhou que o relacionamento deles era muito semelhante. O Magic Purity Kingdom era provavelmente arrogante além da crença apenas com base em suas políticas e seu nome. Eles provavelmente trataram o reino da Grande Montanha como pessoas inferiores que faziam seu trabalho sujo. O Grande Mountain Kingdom provavelmente também não era o maior fã do Magic Purity Kingdom. Não havia paz, companheirismo ou harmonia entre os reinos. Todos os reinos odiavam todos os outros reinos. Se não houvesse essa guerra gigantesca acontecendo, os reinos provavelmente se atacariam. Este não era um mundo pacífico, mas um mundo à beira da ruptura. A única coisa que impedia os reinos de caírem em um abismo de derramamento de sangue era sua vontade de sobreviver. Nenhum reino poderia ficar sozinho contra os outros. No entanto, embora os Spiriters estivessem mais do que dispostos a enviar suas feras para matar Shang, eles não o fizeram desta vez. Eles sentiram que Shang era muito perigoso. Sim, foi um acidente que algumas feras saíram do controle e atacaram guerreiros, mas também houve acidentes de guerreiros matando as feras dos Spiriters. Pare! O Spiriter mais poderoso gritou da parte de trás de seu urso gigante. Ela era a pessoa mais poderosa aqui, no Lat True Spiriter Realm. Em comparação com a fronteira entre o Spirit Spring Kingdom e o Black Shadow Kingdom, nenhuma pessoa verdadeiramente poderosa estava aqui. Mesmo que o Spirit Spring Kingdom odiasse o Skitunder Kingdom, eles sabiam que o Skitunder Kingdom não tentaria nada sorrateiro. Por causa disso, eles não precisaram estacionar uma força poderosa aqui. Havia apenas 3 True Mages aqui, e todos eles estavam no Elite True Mage Realm. Se Shang tivesse sido ligeiramente notado na fronteira entre o Spirit Spring Kingdom e o Black Shadow Kingdom, sua morte teria sido uma certeza. Mas esta fronteira era tão fraca que Shang provavelmente poderia aniquilar todas as forças estacionadas aqui por conta própria. Então, mesmo que a relação entre esses dois reinos não fosse a melhor, obviamente era muito melhor do que a relação entre o Reino das Sombras Negras e o Reino da Primavera Espiritual. Depois que Shang ouviu o comando, ele parou. Anel espacial, o Spiriter exigiu. Assim como da última vez, Shang jogou o Space Ring. A Spiriter olhou através do anel espacial e seus olhos se estreitaram de ódio. Rachadura. O anel espacial foi destruído em suas mãos. Estrondo. 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 Um mar de sangue e cadáveres apareceu ao seu redor assim que o anel espacial foi destruído. Um fedor horrível percorreu toda a fronteira. Os rostos dos Spiriters ficaram brancos, e alguns deles até começaram a vomitar devido ao fedor repugnante. As feras ficaram indisciplinadas e queriam atacar, mas os Spiriters fizeram o possível para impedi-los de atacar Shang. Eles não queriam que seus companheiros se juntassem à pilha. Shang olhou friamente para o Spiriter que havia destruído seu anel. Peço desculpas, o Spiriter disse friamente. Perdi o controle quando vi o conteúdo. Naturalmente, substituiremos seu anel espacial. Ela pegou um anel espacial e o jogou em direção a Shang. Era tão bom quanto o que Shang tinha anteriormente. Shang olhou uniformemente para o Spiriter. Então, ele desejou que seus cadáveres entrassem no novo ringue. Um momento depois, o mar de sangue e cadáveres desapareceu, deixando apenas algumas manchas grandes e sangrentas. Shang sabia por que ela tinha feito isso. Isso não foi um acidente. Ela queria mostrar às pessoas ao seu redor que tipo de monstros eram as pessoas do reino Skitunder. Ela queria fazer com que todos odiassem o reino Skitunder, mostrando suas ações para eles. Shang não era fã de ser uma exibição pública, mas também não via isso como um grande problema.
Ele não havia perdido nenhum de seus pertences. Além disso, ele não poderia simplesmente sair por aí e matar todos aqui sem um bom motivo. Shang estava tão perto de estar em casa novamente, e ele não queria ser caçado pelo reino Skitunder também por causar um incidente internacional. Você pode ir, o Spiritter disse friamente. Pedimos desculpas pelo acidente. Shang não respondeu e passou por todos. Todos na fronteira observavam Shang com ódio. O ruído silencioso de seus passos ecoou por toda a fronteira. E ele passou pela parede. Ele continuou andando por mais 2 minutos. E, eventualmente, Shang viu outra parede na frente dele. Nas paredes, Shang podia ver alguns magos e guerreiros. Fazia tanto tempo que Shang não via outro guerreiro. 10 anos atrás, Shang havia sido despejado na parte ocidental do Reino da Grande Montanha. No entanto, em vez de viajar para o sudeste, ele viajou para o nordeste. Nos últimos 10 anos, Shang viajou para todos os cantos do mundo. Ele estava na borda sul do Reino Skitunder. Ele esteve no oeste do mundo por estar no Reino da Grande Montanha. Ele estava no norte, no Reino das Sombras Negras. E agora, ele estava no leste, no Spirit Spring Kingdom. Nos últimos 10 anos, Shang viajou pelo mundo inteiro e viu muitas culturas e reinos diferentes. Poucas pessoas poderiam afirmar ter viajado tão longe quanto Shang. De alguém que conhecia apenas uma parte do reino Skitunder, Shang se tornou alguém que conhecia o mundo inteiro, exceto o reino da pureza mágica. E agora? Shang se aproximou da parede. Ei! Os guerreiros na parede levantaram suas armas em um grito unificado. Era comum dar as boas-vindas aos companheiros de volta. Era difícil viver no reino da primavera espiritual como um guerreiro, e os guerreiros estacionados aqui sabiam o quão difícil era. Por isso, eles sempre recebiam seus companheiros em casa com alegria. Shang olhou para a parede com os guerreiros. Estou em casa. Shang disse. Sword Golf Magic. Capítulo 379. Shang caminhou em direção à fronteira e o portão se abriu sem que ninguém o questionasse. Assim que ele passou pelo portão, Shang viu vários guerreiros caminharem até ele enquanto os magos lançavam olhares cuidadosos para ele. Obviamente, eles sentiram a ameaça que Shang representava e ficaram um pouco surpresos que um guerreiro pudesse exercer uma pressão tão forte. Bem-vindo de volta. Um guerreiro do Lat Commander Stage gritou com uma risada. Estou em casa, Shang disse com uma expressão imutável. Quando os guerreiros viram como Shang enfadonho e sem emoção disse essas palavras, eles ergueram uma sobrancelha em confusão. A maioria dos guerreiros teria uma reunião com os guardas de fronteira e contaria suas histórias, mas Shang obviamente não parecia estar no clima. Ele não estava feliz por estar de volta ao reino Skitunder. Tudo certo? O guerreiro mais forte perguntou com preocupação. Shang respirou fundo. Ele estava feliz por estar em casa, mas os sentimentos não eram tão fortes quanto ele imaginara. Ele sentiu mais alívio do que felicidade. Era como se ele finalmente tivesse terminado uma tarefa cansativa. Não sentia nenhum tipo de realização ou felicidade por uma tarefa bem executada. Já faz muito tempo, disse Shang. Estou fora há mais de 10 anos. O queixo de vários guerreiros caiu quando ouviram isso. 10 anos na linha de frente do Spirit Spring Kingdom? Era um milagre que Shang ainda estivesse vivo. Não é de admirar que ele parecesse tão cansado. Mas finalmente acabou, certo? Perguntou o líder. Shang assentiu. Isso é. Valeu a pena? O líder perguntou, obviamente referindo-se ao poderoso sentimento de pressão que Shang exalava. O líder teve que manter o choque sob controle, pois sentiu que seria indefeso na frente de Shang. Estar na frente por 10 anos obviamente fez maravilhas pela força de Shang. Shang pensou em sua jornada e no que havia aprendido. Ele havia aprendido como fortalecer seu corpo. Ele havia treinado sua afinidade. Ele passou 5 anos treinando com o professor Mevin. Seu poder era absolutamente incomparável com o tempo em que ele deixou o reino Skitunder. Sim, valeu a pena, respondeu Shang. O líder sorriu ao ouvir isso. Fico feliz em ouvir. Você obviamente quer chegar em casa.
Então, não vamos mantê-lo por mais tempo. Shang assentiu. Obrigado. Onde você precisa ir? Algumas coisas mudaram na última década. Shang lançou um olhar para o guerreiro, mas não sentiu más intenções vindo dele. Zona da Águia da Tempestade, disse Shang. Naquele momento, o clima na atmosfera mudou e Shang estreitou ligeiramente os olhos quando sentiu a mudança. Algo havia acontecido. Os guerreiros pareciam mais taciturnos e cuidadosos, e Shang podia até ver um pouco de pena em seus olhos. Acho que algo mudou lá? Shang perguntou. O líder assentiu. Há pouco menos de 10 anos, foi revelado algum tipo de procedimento que permitia aos guerreiros ter corpos incrivelmente poderosos. Em seguida, o líder narrou as especificidades do procedimento, que Shang conhecia bem. No entanto, Shang não interrompeu e o deixou falar. Depois que a infusão de linhagem se tornou de conhecimento público, as coisas começaram a mudar rapidamente no sul do reino. Incontáveis guerreiros passaram pela infusão de linhagem. Nos primeiros 2 anos, não houve problemas, mas depois desses 2 anos, os magos começaram a protestar contra a infusão da linhagem. Os guerreiros que passaram pela infusão de linhagem demonstraram incrível força de batalha, e os magos se sentiram ameaçados. Por enquanto, apenas os guerreiros do estágio geral eram perigosos para os adeptos, mas e quando esses mesmos guerreiros alcançassem o estágio de comandante? E quando eles alcançarem o estágio do caminho verdadeiro? Shang apenas assentiu. Ele podia imaginar que os magos se sentiam ameaçados. As coisas só pioraram nos anos seguintes. Mais e mais guerreiros que passaram pela infusão de linhagem começaram a morrer ou desaparecer misteriosamente. Quando Shang ouviu isso, seu olho direito se estreitou e uma luz fria apareceu nele. À medida que mais guerreiros morriam, mais deles decidiam não se submeter à infusão de linhagem. Afinal, apenas os guerreiros que passaram pela infusão de linhagem desapareceram. Nada mudou para os normais. Ao mesmo tempo, vários contratempos políticos custaram a Duque Erlinde e seu Ivernzone e a empresa Cobrazone. Shang não reagiu ao ouvir essas palavras. Naquele momento, o líder bufou. É óbvio para todos verem que o conselho tem um problema com a infusão de linhagem, e eles estão trabalhando em segredo para fazer o Duque Erlin abdicar de sua posição. Toda vez que um pequeno incidente acontece na Stormeaglizone, eles explodem além da proporção e o enquadram como se fosse por causa da má administração de Duque Erlinde. Mais da metade de seus magos já deixou seu território para se juntar a outros duques, e os magos restantes tentam dissuadir o Duque Erlinde de investir mais na infusão de linhagem. Afinal, quando a infusão de linhagem parar, os outros magos não vão mais se importar. Depois que ele disse isso, o líder ficou quieto. É medo ou arrogância? Shang perguntou. Os guerreiros se entreolharam. Então, eles olharam para os magos nas paredes. Surpreendentemente, os magos apenas suspiraram e mostraram que realmente não se importavam. Era preciso lembrar que os magos não eram uma mente coletiva. Cada mago era um indivíduo, e todos eles tinham crenças diferentes. Os magos estacionados aqui trabalharam de perto com os guerreiros por anos, e eles não os viam como inferiores ou algo assim. Eles também pensaram que essas ações de suprimir os guerreiros eram estúpidas. Os guerreiros faziam parte do reino Skitunder e, ao aumentar o poder dos guerreiros, o reino Skitunder aumentaria em poder. Eles acham que é arrogância, mas nós achamos que é medo, disse o líder. Os Magiers ainda têm Mana Tranquility, o que ainda lhes dá uma vantagem, mas a introdução da Bloodline Infusion mostra uma trajetória ascendente para os guerreiros. É como uma besta distante que de repente se aproximou de você pela metade da distância. Se conseguiu fechar metade da distância, existe a possibilidade de fechar a outra metade também. Shang cruzou os braços e olhou friamente para frente, em direção ao sudoeste. E quanto ao reitor da Academia do Guerreiro? Ele perguntou. O conselho está tentando mandá-lo para a linha de frente que faz fronteira com o Magic e Purity Kingdom, mas Duque Erling está se recusando a deixá-lo ir. Por um bom motivo, disse o líder. Shang assentiu. Obrigado pela informação, disse Shang.
O líder assentiu com um olhar preocupado. Cuidado ao voltar. Presumo que alguns magos sejam os responsáveis pelo desaparecimento dos guerreiros. O olho direito de Shang se estreitou ainda mais. Então, Shang deu um passo à frente e se afastou da fronteira. Os guerreiros apenas observaram Shang sair com preocupação em seus olhos. Shang era obviamente poderoso e eles não queriam que ele morresse. Você não precisa se preocupar com ele. O líder se virou quando ouviu um dos magos dizer algo. O que você quer dizer? Ele perguntou. O mago apenas observou a partida de Shang. Ele é mais poderoso do que você pensa. O líder ficou bastante surpreso quando ouviu isso. Ele era um guerreiro Late Commander Stage, mas o mago que havia falado era um Elytro Image. O Elytro Image era um pouco mais poderoso do que o guerreiro Late Commander Stage. Tenho a sensação de que não seria capaz de resistir se ele me atacasse, disse o Elytro Image. E tenho certeza que um Mitro Image não vai se sentir diferente. Os guerreiros apenas olharam chocados para o mago. Então, eles olharam para Shang, que ainda estava se afastando. Tenha pena do tolo que o ataca, disse o mago. À distância, Shang apenas olhou para frente com uma expressão fria. Você tem medo que a besta já tenha percorrido metade da distância. Infelizmente, a besta já está bem na sua frente. Sword Golf Magic. Capítulo 380. Shang viajou por várias zonas durante o dia. A maioria deles não lhe era familiar, mas a presença constante dos guerreiros e dos magos lhe dava uma sensação de segurança e familiaridade. Ele estava no reino Skitunder. Ele não precisava mais se esconder. Eventualmente, Shang chegou a um terreno baldio sem vegetação. Estava cheio de colinas e pedaços de rocha seca. Depois de contar as zonas pelas quais ele passou, Shang teve certeza em qual zona ele havia chegado. A Colossal War Zone, a zona leste da Skitunder Zone. Shang atravessou sem problemas. Esta era a zona para bestas de afinidade com a terra, e as poderosas estavam abaixo do solo. Qualquer besta acima do solo não era uma ameaça para Shang nesta zona. Era tarde da noite quando Shang alcançou a fronteira sudoeste da Colossal War Zone. Na frente de Shang havia um deserto com toneladas de raios caindo. Shang sabia muito bem onde ele estava. Ele já esteve aqui antes. Shang entrou na Thunder Horse Zone e viajou em direção ao sul. Depois de apenas alguns minutos, Shang alcançou a fronteira para a próxima zona e começou a descer a encosta maciça. Por sorte, o Thunder Horse não veio visitá-lo. Era a zona da Mantite Behemoth, e Shang podia ver o castelo do Duque Mithril de onde ele estava atualmente. Eu não esqueci a recompensa que você colocou em minha cabeça, Shang pensou. Pode levar algumas décadas, mas eventualmente pagarei pela recompensa. Shang evitou o meio da zona e correu ao longo de suas bordas até chegar à fronteira sul. Já estava bastante escuro, mas assim que Shang alcançou a fronteira, ficou escuro como breu. Os arredores estavam cheios de darkness e Watermana, e um humano normal teria problemas para ver sua própria mão na frente deles. A zona da Imperatriz Cobra. Anteriormente parte do território de Duque Whirlwind. Quando Shang chegou à fronteira, seu olho direito se estreitou. Se eu for atacado a caminho da zona Águia da Tempestade, será que esta é a zona perfeita para criar uma emboscada? Além disso, a alta densidade de feras durante a noite torna mais fácil enquadrá-lo como um acidente. Shang só permaneceu neste local por alguns segundos até que ele continuasse. Sua velocidade aumentou um pouco, imitando a velocidade de um guerreiro inicial Commander Stage com o poder do procedimento. Levaria um pouco mais de tempo para atravessar a zona assim, mas a recompensa potencial valeria a pena. Por alguns minutos, Shang continuou viajando ao longo da estrada. As feras que saíram dos pântanos venenosos durante a noite fugiram muito rapidamente quando viram. De repente, o olho direito de Shang olhou para a direita, mas ele rapidamente focou seus olhos novamente enquanto tentava suprimir um sorriso. Agora mesmo, ele sentiu uma explosão de Darkness Mana. E o Darkness Mana parecia muito proposital e ordenado. Ele tinha certeza de que acabara de ativar alguma forma de círculo mágico. No entanto,
Shang continuou viajando pela estrada como se não tivesse notado. Enquanto Shang continuava, os arredores ficavam cada vez mais silenciosos. A maioria das bestas havia desaparecido desta parte da zona da Imperatriz Cobra, o que indicava uma poderosa ameaça que estava presente. Shang apenas continuou viajando. E então, Shang sorriu. Agora, um poderoso raio de Darkness Mana misturado com outra coisa disparou em sua direção do lado da estrada. Um guerreiro normal pode não ter notado o raio silencioso e mortal em uma escuridão tão profunda, mas Shang podia senti-lo e vê-lo sem nenhum problema. Shang tinha Darkness Vision e seu Pseudo Spirit Sense. E pela primeira vez, as imagens que seus dois sentidos lhe deram diferiam. Shang's Darkness Vision mostrou 3 pessoas. Mas seu Pseudo Spirit Sense mostrou 4. Muito atrás dos outros 3 estava uma pessoa adicional sentada dentro de um fluxo silencioso de mana misto. Esse fluxo de mana misturado obviamente foi criado por um círculo mágico e isolou a pessoa dentro de todo o mana ao redor, tornando impossível senti-los com qualquer tipo de sentido de mana. Além disso, o Pseudo Spirit Sense de Shang também mostrou a ele alguns círculos mágicos inativos. Foi muito difícil para Shang notá-los, já que ele não tinha ideia de como os círculos mágicos funcionavam, mas não foi problema para ele sentir cuidadosamente os poucos metros ao redor. 2 magos verdadeiros iniciais e um mago verdadeiro intermediário. A pessoa dentro do círculo mágico não irradia nenhum tipo de ameaça. Eles provavelmente não têm muito poder. Eu estava com medo de vocês não aparecerem. Bang! Shang de repente acelerou e explodiu para frente com um Ice Blast. A velocidade de Shang multiplicou várias vezes, e ele facilmente evitou o Poison Bolt. Os olhos dos magos se arregalaram em choque quando viram seu alvo de repente atingir velocidades incríveis. Em um instante, Shang alcançou o Mitro Image, evitando todos os diferentes círculos mágicos no chão ao fazê-lo. Bum! Quando a espada atingiu o escudo de mana do mago, um violento raio de Darkness Mana explodiu dele. Rachadura. Com um ataque, o escudo de mana quebrou. Era preciso lembrar que o corpo de Shang era cerca de 85% tão poderoso quanto o corpo de uma besta do Mid-Commander Stage. Junto com sua velocidade insana e as propriedades destruidoras de mana de seu Darkness Mana, ele poderia destruir o escudo de mana de um mago de seu nível em um golpe. Além disso, obviamente não era um mago muito poderoso. Shang até adivinhou que ele era um fraco que nem havia passado por Mana Tranquility. No entanto, um Mitro Image foi definitivamente o suficiente para lidar com todos os guerreiros que haviam passado pelo procedimento. Afinal, eles tiveram apenas 10 anos para crescer. Xing. Depois de destruir o escudo de mana, Suor decapitou o mago. Os outros magos congelaram em choque e horror. Isso não poderia ser real. Bang. Shang explodiu em um deles, destruiu seu escudo de mana e os decapitou em outro instante. Zá. Antes que o último mago pudesse reagir, Shang já havia chegado na frente dele. Bang. O terceiro mago também foi decapitado. Bang. Shang imediatamente explodiu em direção ao círculo mágico antes que a última pessoa pudesse reagir. Bang. A mão de Shang quebrou o círculo mágico, pegou a coisa que a pessoa estava segurando e puxou para fora. Era um cristal de comunicação. A pessoa acabou de invocar o cristal de comunicação depois que Shang matou o terceiro mago. No entanto, Shang foi tão rápido que a pessoa nem conseguiu ativá-lo. Um instante depois, a outra mão de Shang foi para a mão deles e arrancou um dedo. Shang ouviu um grunhido de dor vindo de dentro do círculo mágico enquanto olhava para o dedo em sua mão. Ou, mais precisamente, o anel espacial que o dedo usava. Shang colocou o dedo em seu mundo interior e segurou o pescoço da pessoa. Então, ele os arrancou. Era um jovem de longos cabelos negros. Seu corpo era bastante poderoso, estando em torno do estágio de comandante inicial, mas ele não havia passado pelo procedimento. Um rosto desconhecido olhou com horror para Shang. No entanto, Shang não precisava ver o rosto da pessoa para saber quem ela era. A aura que a pessoa exalava parecia um tanto familiar para Shang.
Juntamente com todas as outras pistas, não foi muito difícil para ele adivinhar a identidade dessa pessoa. Que prazer finalmente conhecê-la cara a cara, que Vorvis, Chang disse com um sorriso malicioso. Que Vorvis sentiu um calafrio percorrer suas costas. Ou devo dizer. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.